A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos já bem pertinho, do próximo trimestre. Nós estamos hoje na lição de número 11 e essa vai trazer como título Compromissados com a Evangelização. Esse é o título da lição de número 11, ok? O nosso texto áudio ele vai nos dizer assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos leva a tornar servo de todos. Então veja bem, nós estamos falando de um princípio básico do pentecostalismo, que é a questão da evangelização, tá? Mas nós vamos falar exatamente desse princípio básico lá no tópico 3, certo? No tópico 2 nós vamos falar sobre a reforma, até onde vai a questão da expiação, e eu quero falar especificamente a respeito dos reformodinha, certo? Vamos lá depois. Mas preste bem atenção na questão da evangelização no Brasil, tá? O Brasil, ele foi descoberto em 1500, como todos sabemos, mas a evangelização do Brasil, ele se deu efetivo mesmo a partir de 1808, certo? Mas ela alcançou todo o Brasil a partir de 1910. Mas os primeiros a chegarem com a palavra do Evangelho aqui no Brasil foram os franceses, certo? Na invasão francesa de 1555, quando o Villagignon ele veio para o Brasil, certo? Ele trouxe com eles não somente a questão da invasão, mas eles trouxeram os huguenotes, fugindo da perseguição que eles estavam sofrendo na França. Eles vêm para o Brasil, eles vão se instalar ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, certo? E eles vão passar ali cerca de 3 anos naquele lugar, ok? Quando eles são expulsos, vão ficar resquícios do protestantismo, tá? E aí vai se passar os anos. Quando chega em 1630, novamente nós temos uma outra invasão, é a invasão holandesa, capitaneada por Maurício de Nassau, tá? Quando os holandeses vêm, eles vão ficar mais tempo, eles vão ficar até aproximadamente 1654, tá? E eles vêm, eles vão se instalar no norte do Brasil, que era a grande bacia produtora de cana-de-açúcar, tá? E eles vão começar a trazer missionários para o Brasil, porque a invasão holandesa ela foi mais efetiva, ela foi mais elaborada, certo? Veio a Igreja Reformada Holandesa e trouxe para o Brasil, certo? Missionários que vão evangelizando os índios, que é diferente da catequização dos portugueses. Então ela vai fazer o quê? Ela vai evangelizando os índios e ela vai colocando marcos cristãos protestantes aqui no Brasil. Então veja bem, a evangelização ela já vem anteriormente, através das invasões. Em 1532, nós temos a chegada do primeiro protestante luterano aqui no Brasil. Mas os trabalhos de evangelização começam pelas invasões. A invasão francesa, em 1555, a invasão holandesa, 1630, mas a possibilidade da instauração de igrejas no Brasil vai se dar em 1808, quando a colônia portuguesa, fugindo das perseguições espanholas, ela vem para o Brasil, certo? Ela vem para o Brasil em 1808 e ela é escoltada pela coroa inglesa, tá? Que já nesse tempo é um grande berço protestante, tá? Existe ali a igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra,
tá? E para que os ingleses possam cultuar, o imperador, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar um edito e ele vai dar liberdade religiosa para que os estrangeiros possam construir igrejas, construir casas, construir escolas, eles possam se estabelecer, vai dar liberdade de culto dentro do Brasil colônia. Então, com esta liberdade de culto e por causa da coroa, nós vamos começar a ver um grande fluxo de pessoas de toda a Europa vindo, as embaixadas alemã, inglesa, sueca, suíças, eles vão se instalando no Brasil e automaticamente eles vão trazendo a sua fé dentro da sua bagagem, certo? Junto vem os seus pastores, mas qual a dificuldade nessa evangelização? Que normalmente estas igrejas, elas vinham para cuidar dos seus membros, tá? E isso vai se levando até 1910, tá? Quando nós vamos ver em 1910 que já existem grandes colônias alemãs, italianas, inglesas, espalhadas por todo o Brasil, tá? Também vem o pentecostalismo, que surgiu, certo? Que teve notoriedade na Inglaterra, onde grandes líderes pentecostais, como Luiz Francisco, que fundou a congregação cristã, como Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles passam por esse momento de avivamento que está fervendo nos Estados Unidos e eles são enviados como missionários autônomos. Não existe agência missionária que os envie, tá? Então eles chegam em terras brasileiras e eles começam a levar o evangelho a todo o Brasil. Mas o que é interessante? Que o evangelho chega no Brasil, o evangelho pentecostal, né? O evangelho chegou antes. O evangelho pentecostal chega no Brasil em 1910, ok? Em 1911, funda-se a Assembleia de Deus, as raízes da Assembleia de Deus. Em 1913, pastor Daniel Berg e Gunnar Wingren, o que eles fazem? Eles enviam os primeiros missionários. Você viu que interessante? A igreja que ainda é missão envia missionários. Ou seja, a primeira missão assembleana vai ser em Portugal, aonde José Plácido Costa vai ser enviado do Brasil para Portugal, certo? Em 1913. Depois, em 1921, vai também José de Matos, né, pregar a palavra de Deus em terras lusitanas. Então veja bem, o compromisso com a evangelização é algo dentro do pentecostal, dentro do assembleiano, e é isso que nós vamos ver no próximo tópico. Esse vídeo tem sido instrutivo para você? Está acrescentando na tua aula, na tua vida? Então se inscreva aí embaixo, deixe o seu like, deixe seu comentário, nós respondemos todos os comentários, eu gosto de responder comentário, tá? Deixe aí e vai ser uma grande bênção para as nossas vidas. O primeiro tópico da nossa lição vai dizer assim: a evangelização como prioridade. E o pastor Ezequias Soares vai colocar 3 tópicos que para nós são básicos. Primeiro, o evangelho. Segundo, o único salvador do mundo. Terceiro, uma agência legítima. Então veja bem, vamos misturar os 3, tá? Porque são tópicos que nós conhecemos e vivemos muito. O que é o evangelho? A palavra evangelho é boas novas. El Angelos, certo? Boas novas, certo? E o que isso vai trazer para nós? Vai trazer a ideia de uma novidade alvissareira, de algo extremamente valioso que deve ser contado. A palavra evangelho não é uma palavra cristã, é uma palavra que era normalmente utilizada na cultura grega para simbolizar, para marcar alguém que conduzia boas novas. Então essa questão de termos evangelistas não é coisa nova. O evangelista era aquele que corria para anunciar a vitória do rei, certo? Então o que é o evangelho? São as boas novas de Deus, da vitória do rei sobre o pecado, certo? E que rei é este?
é o Rei Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. E nós precisamos compreender, irmão, salvação é só em Jesus, só em Jesus. Não é Jesus mais uma doutrina, não é Jesus mais um costume, não é Jesus mais uma ideia. A salvação é em Jesus. Jesus é o nosso meio, foco, objetivo. Jesus é o único caminho. Ele mesmo deixou claro, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não existe muitos caminhos. Não existe outra verdade, certo? E somente Ele é a vida. Então, nós não podemos pregar outra coisa. Nós só podemos pregar Jesus. E como nós pregamos Jesus? Através da igreja. Ah, irmãos, a igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós. Mas a questão da comunhão, certo? A questão da comunhão é muito importante. Então, quando a igreja está unida, a igreja é forte, a igreja é viva, a igreja ela é relevante aonde ela está, ela marca presença. Todo mundo gosta da igreja primitiva em Atos 2, mas qual era a marca da igreja primitiva? Eles tinham tudo em comum. Todos estavam unidos em um único propósito, que era buscar ao Senhor e levar outros à presença do Senhor. Então veja bem, o Evangelho, o único Salvador do mundo, e a agência legítima são um único ponto, ou seja, é Cristo pregado através da igreja pela palavra que ele nos deixou, certo? Nós não pregamos o evangelho pelas nossas experiências, tá? Muitas vezes os não pentecostais, sensacionistas, eles vão dizer, não, vocês pregam as suas experiências. Não, nós pregamos a palavra. As pessoas nunca serão salvas pelas minhas experiências ou pelas mais fantásticas experiências das pessoas. Elas são salvas pela palavra, porque é a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que conduz o homem à salvação em Cristo Jesus. Ok? Já o tópico de número 2, ele vai trazer o tema: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aí eu quero colocar um subtítulo, o problema dos reformodinhas. Preste atenção, irmãos, e eu vou falar com muito respeito aos nossos irmãos reformados, protestantes, tradicionais, porque nós devemos muito respeito a eles, tá? Pastor Ezequiel Soares vai deixar bem claro que a nossa teologia pentecostal, é uma teologia bíblica, certo? Nós extraímos nossos conceitos e preceitos diretamente da Bíblia, ok? Eu não tenho como contestar isso. Mas veja bem, nós pentecostais, nós vivemos, certo? Aprendemos com a teologia de grandes homens de Deus, nós bebemos da teologia wesleyana, da teologia dos puritanos, certo? Então nós vamos bebendo de várias teologias. Basicamente a nossa doutrina, ela surgiu da Bíblia Sagrada, examinando as Escrituras, a Escritura pelas Escrituras, tá? Então usamos livros, eu tenho aqui, tenho mais para lá, tenho na sala de baixo, eu tenho livros e preciso ter livros. Só que nenhum dos meus livros substitui a palavra, de tal maneira que eu tenho uma prateleira que é só Bíblia. Bíblias que leio, certo? E que li. Então, o que acontece? A nossa teologia é uma teologia bíblica, tá? E o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo o problema que eu chamo de reformodinhas. São pessoas que não entendem as questões da reforma, porque os grandes reformadores foram homens bíblicos, homens sérios, que em nenhum momento eles se preocuparam em pregar contra, o Espírito Santo, tá? Mas hoje nós temos, e isso está dentro das nossas igrejas, tá? Pessoas que nunca estudaram
né, verdadeiramente as Escrituras, ouvem, foram criados por esse reformodismo que está tendo no YouTube, tá? Nunca acompanharam, viram, leram, praticaram a palavra. E eles estão vivendo do que eles ouvem, tá? Do que eles têm ouvido no YouTube. Tá? Eles leem muito pouco a palavra. E sendo assim, eles não conseguem compreender que a questão da salvação e da evangelização está exatamente linkada neste ponto. Eu só vou poder crer numa plena salvação, na salvação para todos os homens, se eu também crer que esta salvação vai me levar a evangelizar. Tá? As igrejas que não creem no batismo com o Espírito Santo, nos dons como algo real e atual, eles pouco fazem para a evangelização. Por quê? Como para eles a expiação ela é limitada, ou seja, o Senhor chamou alguns para a salvação, e eu tenho um vídeo muito claro disso, que é da lição do segundo trimestre de 2020, eu vou deixar aqui em cima, tá? O link aqui, daí nesse vídeo eu detalho muito bem, nós estudamos isso o ano passado, tá? O que vai acontecer, irmãos? Nós, como pentecostais, nós cremos que a salvação é para todos, certo? É para todos. A ideia reformada é que o Senhor chamou eleição, predestinação e adoção, principalmente predestinação, que uns nascem para ser salvos, isso explicando de uma forma bem grossa e bem simples, uns nascem para ser salvos, outros nascem para perdição. No vídeo aqui de cima eu explico bem claro isso daí, tá? E o que nós pensamos, nós pentecostais? Que a salvação é para todos, que Cristo morreu por todos e para todos, uma única vez, para abranger todos os homens do mundo. É por isso que nós cremos no livre-arbítrio, a possibilidade do homem escolher salvação ou perdição. É por isso que nós cremos na questão da evangelização. Tá? Por quê? Por que eu evangelizaria? Por que eu vou evangelizar? Se eu creio que o Senhor vai trazer aqueles que hão de ser salvos. Tá? Se o Senhor vai trazer, eu não preciso fazer nada, o trabalho é dele. Agora, se eu creio que o Senhor nos chamou para ganharmos almas, tá? E o livro de Provérbios vai dizer algumas vezes, a Bíblia deixa claro, que quem ganha almas sábio é. Nós precisamos compreender que a expiação ela é ilimitada. Ela é oferecida por Deus para todos os homens. Então qual é o problema dos reformodinhas? Que eles, certo? Talvez por comodismo, eles ouçam o que lhe agradam e aquilo assenta-se no seu coração. E eles ficam ali presos naquele ponto de vista. Tá? Eles estão dentro das nossas igrejas, querem os nossos púlpitos, querem lecionar nas nossas escolas bíblicas, ideias formadas ou mal formadas no seu pensamento. A Bíblia Sagrada ela é muito clara, o Novo Testamento ele é muito claro a respeito da salvação. Veja bem, por que os apóstolos virariam o mundo de ponta cabeça? Irmãos, preste atenção. Os apóstolos, eles levaram o evangelho a todo o mundo conhecido daquela época. Tá? Nós vamos ter relatos extra-bíblicos que Tomé entrou na Índia, certo? Países extremamente fechados, incursões na Ásia, países fechados. Por quê, irmãos? Porque na visão apostólica, que é a visão pentecostal, todos precisam conhecer o Evangelho. Tá? Nós não podemos dar este título a Paulo. Mas se você prestar atenção, Paulo é o típico do obreiro pentecostal.
Normalmente uma palavra dura, que é uma palavra de arrependimento, certo? Prega em qualquer e todos os lugares. Forma obreiros locais, sem uma formação teológica ou clássica, tá? Forma obreiro local. E o seu ministério é seguido de sinais e milagres. O que é isso? É o missionário pentecostal, certo? É a visão pentecostal, que nós temos que ir aonde tem pessoas, né? Já se usava esse adágio, que cada coração sem Cristo é um campo missionário. E é isto que as igrejas pentecostais pensam, certo? Elas buscam e levam o evangelho a todas as pessoas. Aí nós vamos cair no tópico de número 3 e eu te espero lá. Então veja bem, nós já falamos das bases da evangelização, certo? Tópico 1, evangelho, Cristo e igreja. Nós já falamos do ponto de vista da evangelização, uma expiação ilimitada que tem o desejo de alcançar todos os homens. E agora nós vamos falar do terceiro ponto, que é a evangelização local e transcultural. Irmãos, vamos lá para Atos 8? Vamos lá para Atos 8? Vamos pegar o que está em volta de Atos 8. Eles estão preocupados com a volta de Jesus para arrebatar a igreja. Jesus ainda está com ele. O que Jesus vai olhar? Vai dizer, olha, não interessa para vocês saber o tempo, certo? Vocês estão preocupados com coisa que não é para vocês se preocupar, ok? Cabe a vocês o quê? Ir para o cenáculo, oração, tá? Né? E há de ser que vocês serão batizados. O Espírito Santo virá sobre vocês. O poder de Deus virá sobre vocês. Para quê? Para testemunhar Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Ok? Qual é a ideia? Que para você ser efetivamente um ministro do Evangelho, uma testemunha eficaz, você precisa da autoridade do Espírito Santo. Tá? E o que eles vão fazer? Os irmãos eles vão para o cenáculo, se fecham no cenáculo e começam a buscar o Senhor. E começam a clamar pelo Senhor. E começam a orar. E começam a buscar. E começam 10 dias depois, dias de Pentecoste, o Espírito Santo vem sobre eles. Tá? O Espírito Santo vem sobre eles. E todos começam a falar em outras línguas, certo? Uns línguas desconhecidas, outras línguas conhecidas, que os homens, para eles era língua estranha, mas para os homens era língua natural, xenolália. Nós já falamos disso em outros vídeos. Tá? Então, a ideia de você pregar o evangelho é você falar sendo cheio do Espírito. O Espírito que te enche e te impele, te leva a ir mais adiante. E a visão do Senhor Jesus a respeito disso é simples. Você começa pregando em casa, daí você prega para os vizinhos, prega para o bairro começa a ser evangelizado e você vai expandindo as suas fronteiras até que chega uma hora que você alcança o mundo. Tá? E é isso que nós precisamos compreender. A visão pentecostal é uma visão missionária. Todas as vezes que alguém é cheio do Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe para uma missão. Que missão? Pregar o Evangelho. Né? Aí você começa pregando dentro. Você nunca vai ser um missionário transcultural sem ser missionário na sua casa. Tá? Sem vivenciar essa missão dentro de casa. E como você faz isso? Quando você é cheio, né?
Vamos voltar lá ao descobrimento do Brasil. As igrejas reformadas, elas fizeram um bom trabalho e nós agradecemos a Deus por elas. Mas o trabalho delas era mais cuidar dos seus, certo? Dos seus membros. As pessoas iam vindo, iam entrando na igreja, iam ficando, sendo salvas. Irmãos, os nossos irmãos reformados, eu os respeito demais. Eu cresci dentro de uma igreja reformada. Minha avó era reformada clássica, tá? A minha avó era reformada clássica. Minha avó até compreendeu o batismo com o Espírito Santo. Ela dizia assim, como pode um homem comedor de feijão ser cheio do Espírito Santo? Até que ela compreendeu, né, o que realmente era isso. Então, veja bem, então eu tenho um enorme respeito por eles. Mas a ideia dos reformados é esse. Os seus obreiros cuidavam dos seus. Lógico, ensinavam, tinham escolas, mas era uma evangelização gradual, um pouco mais lenta. Quando o Pentecoste chegou no Brasil, 1910, através de Daniel Berg, Gunnar Wing e Luiz Franciscon, ele incendiou o Brasil, que de tal maneira que quando nós chegamos em 1916, 1917, nós já temos notícias de Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul. Veja bem, começou no Pará. 1917 está chegando no Rio Grande do Sul. 1927, 28, a igreja de Curitiba é estabelecida com CNPJ. Ou seja, irmãos, veja bem, o ardor pentecostal, ele soprou as brasas do evangelho por todo o Brasil, certo? Quando nós chegamos em 1930, nós temos relatos das nossas igrejas estar praticamente em todos os estados e não só nas capitais. Em muitos lugares as capitais foram formadas depois das cidades menores. Por quê? Porque desceu do Pará uma onda fervilhante, tal qual a lava de um vulcão, que foi consumindo tudo que via pela frente. Tá? Nós vemos grandes igrejas sendo construídas já na década de 30, década de 40. Né? O Brasil já era extremamente evangelizado. A evangelização, o ardor missionário assembleiano, ele consumiu o Brasil e levou o evangelho aos lugares esquecidos do Brasil. As igrejas reformadas, eles atendiam principalmente as grandes capitais, né, que é onde estavam os seus polos, né, as cidades circunvizinhas. Quando o evangelho chegou, o pastor Daniel Berg colocava uma mala nas costas e ele evangelizou todo o norte brasileiro a pé, certo? Levando literatura aonde existia analfabetismo. As pessoas aprendiam a ler pela palavra. Desejo de ler a palavra levava-os a aprender a ler e escrever. Ou seja, irmãos, o evangelho pentecostal, o pentecostalismo, não somente inflama o nosso coração para falarmos em línguas, mas inflama o nosso coração para levarmos a palavra de Deus. E aí está o outro quê? Tá? Que muitas vezes os reformados, eles pensam, como que eles vão levar a palavra? Se nós olhamos para Paulo, para Pedro, para os apóstolos, o manual do missionário, que é o livro de Atos, ele vai dizer que eles pregavam a palavra, inflamados pelo Espírito Santo, milagres, sinais e maravilhas os seguiam. Tá? Isso é a fórmula de um evangelismo eficaz. Então eu quero te convidar, você que é pentecostal, não esse pentecostal Nutella, ou esses reformodinha que tem por aí, você que é pentecostal, inflame-se do Espírito Santo e saia por aí proclamando as boas novas de Cristo. Ok? Deus te abençoe. Te espero no nosso próximo vídeo.